Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 17 do Evangelho de João. Bom seria se eu pudesse ter o capítulo todo, mas é longo, eu vou fatiar para chegar aonde nós queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Começando com o verso 4, é o término da oração de Jesus, conhecida entre nós estudiosos, a oração sumo sacerdotal do Senhor Jesus. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, ou o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também eles compreendem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu
neles esteja. Nós vamos orar. Pai amado, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Louvamos o Teu nome por abrir este capítulo santo dentro da Tua santa palavra. Esta oração de Jesus, chamada oração sacerdotal, quando Ele ora por nós e nos apresenta diante de Ti, pedindo que nós sejamos semelhantes a Ele, como Tu és igual a Ele. E hoje nós queremos abrir este texto juntamente com o nosso coração, para que todos nós que aqui estamos, e milhares de pessoas que nos assistem agora pela internet, na nossa pátria, em volta do mundo, pessoas estão precisando ouvir a Tua palavra. Transforma esta letra em espírito, Senhor. Transforma esta palavra humana em palavra divina, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado. Nesta noite, em nosso meio, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Ontem foi uma data histórica para a nossa igreja aqui no Brasil. Ontem nós completamos, assim, de forma legal, 60 anos em que a Igreja do Nazareno se estabeleceu no Brasil, registrou o seu primeiro estatuto e organizou a sua primeira igreja, que por acaso é esta. Éramos 11 pessoas, eram 11 pessoas. Isso foi em agosto de 1959. Portanto, nós estamos em 2019. De lá para cá, 60 anos. Ontem convocamos uma assembleia da denominação, desta área, em que nós temos 60 igrejas, umas 25 mil, 30 mil pessoas. Reunimos os representantes para atualizar o nosso estatuto. O estatuto já com 60 anos, tem algumas caduquices legais, e com as mudanças da lei do país, nós temos que nos ajustar a lei do país, o estatuto da igreja. Ontem foi um dia histórico, porque eu pude, no fim da tarde, muito cansado, foi uma reunião de 10 horas. Nós começamos às 9 horas da manhã e nós terminamos por volta 7h30 da noite. Uma reunião de mais de 10 horas. Reunião dura, porque todo mundo quer ajudar. Mas o meu coração voou, não na lei. Não, é ajudar mesmo. Não, ajudar. É o conceito que é ajuda. Não é? Quem esteve é que sabe. É duro. É duro. Mas a minha mente voou no passado. E o único missionário que ainda vive, que estava naquela reunião, em 11 de agosto de 59, ainda vive, está com 95, 6 anos, acredito eu. Ele chama Charles Wise Gates. Conhecido por nós, por pastor Gates, para aqueles que tiveram o privilégio, né, André, de conviver com ele, foi nosso pastor. E chamado nos Estados Unidos, carinhosamente, por ser um dos homens mais dóceis que nós conhecemos em toda a história, de Chuck Gates. E para quem sabe inglês, sabe que Chuck é a mesma coisa que tio, uncle. Chuck, uncle Chuck. Ele era conhecido, é conhecido assim. E no meio da reunião, eu sou muito limitado em comunicação eletrônica, eu pedi ao pastor Flávio, falei, mande um WhatsApp para o pastor Gates. E mandamos, estamos terminando a assembleia, a 60ª Assembleia da Igreja do Nazareno, e renovando os seus estatutos. E ele, ainda muito lúcido, ele respondeu assim, renove o estatuto, mas não mexa na doutrina.
renove o estatuto, mas não mexe na doutrina. E claro, é aqui que nós queremos ir. O coração doutrinário da Igreja do Nazareno, razão da nossa existência, está nesse capítulo. O versículo âncora, aonde nós dependuramos a nossa confissão teológica, está nesse capítulo. Quando o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, e ele então ora dizendo: Pai, eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Portanto, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa expressão, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a âncora aonde nós aportamos o nosso barco nazareno, já há mais de 125 anos. Quando a nossa igreja se organizou na América, uma igreja pequena, com 50 membros, um pastor metodista que queria resgatar a teologia da santificação, já abandonada pelos herdeiros naturais dela, os metodistas, mas já naquela época já haviam afrouxado a conduta e a prática da doutrina. Um homem chamado chamado Phineas Bresee, saiu da igreja metodista, começou uma igrejinha de poucas dezenas de pessoas e a chamou de Igreja do Nazareno. Por que escolheu o nome Nazareno? Porque o nome Nazareno é o nome mais desprezível que Jesus teve. Será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Então, Nazareno era símbolo de pobre, era símbolo de humilde, era símbolo de carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro de Nazaré? Jesus, o Nazareno? E o doutor Bresee pegou esse nome e chamou a sua pequena igreja, talvez de 50 pessoas, de Igreja do Nazareno. E começou a pregar. E pregava assim: o Evangelho é único, o Evangelho é imutável, e o Evangelho é a inerrante e imutável palavra de Deus. Inerrante e imutável. Ela não erra e não muda. E o coração do Evangelho é que Deus nos chama, através do Senhor Jesus, para sermos santos, assim como Ele é santo. Diz Pedro, no seu primeiro livro, no primeiro capítulo, no versículo 16, ele diz: sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Portanto, santificai-vos em toda a vossa maneira de viver. Montando aqui, a igreja nasceu para ser o que nós afirmamos ser uma igreja de santidade. Uma igreja de santidade. E por 125 anos, hoje, em perto de 200 países em volta do mundo inteiro, a Igreja do Nazareno levanta uma bandeira. E nesta bandeira está escrito: santidade ao Senhor. Esse é o nosso lema. No nosso hino lema diz: é santidade ao Senhor, o hino lema de Sião. É santidade ao Senhor,
a eterna canção. Canta, pregue-a, viva-a, é santidade ao Senhor. Se isso fosse só doutrina, se fosse só a doutrina da igreja, toda doutrina é imutável e imutante. Mas se ela é a palavra de Deus, ela é a inerrante e imutável palavra de Deus. E ela é tão importante que na sua última fala com os discípulos, porque esta oração ela é feita a portas fechadas com os discípulos, o Senhor Jesus traz então o que ele gostaria, agora ele indo. Eles continuam no mundo, mas eu não mais no mundo estarei. Portanto, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Esta era a preocupação do Senhor Jesus, ao deixar aqueles 11 homens, porque Judas já tinha ido, não estava nesta oração, ele estava na ceia, 3 capítulos para trás. Mas aqui ele já tinha ido, ele estava com os 11. Para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, o capítulo 13 de João até o fim são capítulos da intimidade de Jesus. No capítulo 13 ele pega uma toalha e uma bacia, ele lava os pés dos discípulos. E ele diz: vós me chamais de Senhor e Mestre, e fazeis muito bem, porque eu sou. Se eu sou o Senhor e o Mestre, eu lavo os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem se humilhar diante uns dos outros. No capítulo 14, 13 é o da humildade. O capítulo 14 é o da doutrina. É no capítulo 14 que ele começa a falar sobre um outro Consolador. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, e eu vou preparar-vos lugar, para quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é no meio desta mensagem íntima que os discípulos perguntam: mas nós não sabemos para onde vais, como saber? Ele então introduz a doutrina do Espírito Santo, dizendo: se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele segue para o capítulo 15. No capítulo 15, ele fala que eles agora são os reprodutores da mensagem. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vós sois os ramos, ou seja, o que vocês ouviram de mim até então, agora vocês reproduzam. E ele vai para o capítulo 16, e no capítulo 16 ele disse: convém que eu vá, para que o Consolador venha, e quando ele vier, ele estará convosco, e ele habitará em vós. Conversa entre os 11 e ele, não é o público. No capítulo 17, ele se prostra diante de Deus e ora. Diz o texto que ele levantou os olhos para os céus e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu nome, assim como eu glorifiquei o teu nome. E ele começa a falar da intimidade dele com Deus e com os 11. E ele começa a dizer: eles são meus, tu mos deste. E aí ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade.
A doutrina da santificação, ela foi sendo abandonada pela igreja chamada pós-moderna. Essa igreja que apareceu dos anos 70 para cá, em que nós começamos a pregar mais mensagens motivacionais do que mensagens espirituais. Entrou por aí a teologia da prosperidade, entrou por aí a teologia da barganha. Deus vai te dar na proporção em que você der. Se você der, Deus dá. E se você não der, Deus não dá. E tornou-se, então, a teologia da barganha. E fomos deixando de lado, fomos em tese, porque nós não fizemos, as doutrinas fundamentais, que são, primeiro, a Bíblia é inerrante, imutável, palavra de Deus. Tudo que a nossa fé precisa para sobreviver está na palavra de Deus. Porque dela se diz, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Segundo lugar, a salvação é unicamente pela fé em Cristo, através do arrependimento, da confissão dos pecados e do reconhecimento do sangue de Jesus, que nos purifica, ato contínuo, heurístico do grego, tempo contínuo. Não é que nos purificou e nos purificará, ele nos purifica, assim como a água que nasce da fonte e nunca seca. O sangue de Jesus nos purifica continuamente de todos os nossos pecados. Essas doutrinas são imutáveis, elas não podem ser tocadas, elas não podem ser negociadas, elas não podem ser permutadas, mesmo que os teólogos venham e tentem interpretá-lo como há duas correntes teológicas, uma é chamada de calvinista, a outra é chamada de arminiana. O calvinismo diz que Deus predestina alguns para a salvação e abandona outros para a perdição. E Armínio vem e diz, não, Deus abre a porta para todos. Mas Armínio vem e diz, mas quem é salvo não perde a salvação. E vem Armínio e diz, não, a salvação é condicionada à obediência. Quem não for fiel pode perder a salvação. E hoje nós gastamos mais tempo discutindo Armínio e Calvino do que praticando a palavra de Deus. Tanto que às vezes perguntam para mim, você é arminiano ou você é calvinista? Eu digo, não, sou ponte pretano, lamentavelmente. Pouco me importa o que esses dois caras pensam. Os respeito, leio. Nossa igreja tem a sua tendência, mas Calvino foi um homem semelhante a mim. E Armínio foi um homem semelhante a mim. O que eles escreveram não foi inspirado pelo Espírito Santo. Foram ideias de dois homens sábios, dois teólogos extraordinários, mas nenhum dos dois tiveram a verdade absoluta revelada pelo Espírito Santo. Portanto, eles podem errar como erraram, pode contradizer como contradizeram. Portanto, não ser um e nem outro e fechar do que diz a palavra, pouco me importa. A Bíblia me dá esse direito de não ser desse lado, porque esse lado é desse lado, ou ser do outro lado, porque o outro lado é o outro lado. Eu prefiro ficar no centro e dizer, ambos têm boas verdades, mas nenhum dos dois tem a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a inerrante palavra de Deus, que me dá liberdade de auto-interpretá-la. Eu não preciso que ninguém a interprete para mim, para que eu seja o seu seguidor ou o seu seguidor, ao ponto de, em nome desta palavra, ambos chegaram ao absurdo das suas discórdias matarem.
por causa das suas posições teológicas. Portanto, não é nem o que Calvino pensa, e nem o que Armínio pensa, e nem os pós-modernos pensam, que formam a nossa fé, mas é a inerrante e imutável palavra de Deus. Eu estou hoje mexendo na doutrina, porque eu sou o último dos moicanos. Eu sou o último dos moicanos. Dos velhos que viram a igreja nascer, eu sou o último. Tenho mais 2 colegas, visitei um em Belo Horizonte a semana passada, e ele já está bem frágilzinho. Tem um outro que está em Brasília, que tem mais idade do que o de Belo Horizonte, também está frágilzinho. Nós somos os 3 mais antigos. Então, cabe a nós, de vez em quando, declarar a nossa fé ao povo que Deus colocou nas nossas mãos. E hoje eu quero gastar o tempo falando sobre, não a doutrina, mas a experiência da santificação. Se há santificação, como que se a obtém? Bem, antes de mais nada, na nossa declaração de fé, nós dizemos, a santificação é uma segunda obra da graça de Deus, operada no coração do crente pelo batismo com o Espírito Santo, a qual o leva a um estado de amor perfeito para com Deus. E ele então passa a amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Se ela é uma segunda obra da graça, ela é precedida pela primeira obra da graça. A primeira obra da graça é a salvação. A salvação é um ato da misericórdia de Deus através do Senhor Jesus Cristo, que mediante o meu arrependimento e a confissão dos meus pecados, ao recebê-lo como meu único e suficiente Salvador, o seu sangue me perdoa e me purifica de todo pecado, e dá-me a graça imeritória, isto é, eu não mereço, de escrever o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser retirado. E esta é a primeira obra da graça. Ela é operada pelo Senhor Jesus. Ela é afiançada pelo seu sangue. Ela é garantida pela cruz. E ela me dá o direito, portanto, porque eu não era, de ser transformado em filho de Deus. João 1,12. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade do sangue e nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Essa é a primeira obra da graça de Deus. E aí nós afirmamos, sem nenhuma jactância, mas com segurança, pela graça de Deus, eu sou salvo. Eu sou, não é que eu sou, eu sou. É o verbo, de forma imperativa, que me dá a segurança, porque a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Agora, pois, nenhuma condenação mais há para aqueles que são de Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, estou citando a Bíblia, nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, nenhuma condenação mais há, porque nós somos de Cristo Jesus. Essa é a obra da graça, que tem um termo bonito na teologia, chama salvítica. É a obra da graça que nos salva. E salva a todo aquele que crê, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, este será salvo.
Por isso nós pregamos. Porque Paulo disse: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, para que todo aquele que ouça e creia possa invocar o nome do Senhor Jesus. E invocando o nome do Senhor Jesus, são salvos dos seus pecados, salvos da condenação do inferno e salvos para a vida eterna por toda a eternidade. Então, subsequentemente, vem a santificação. A santificação, ela tem no meio um processo humano que chama consagração. Como é que isso funciona? Bem, funciona de uma forma natural. Antes, você não tinha consciência dos seus pecados. Mas, de repente, os seus pecados foram perdoados. Eles foram tirados. E você descobre que entre esta vida nova e esta vida mais alta, que a gente chama, conforme está em Isaías capítulo 36, colocarei diante de vós um caminho mais alto, que ninguém errará se andar nele, é mais alto. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, dos homens, que eu tivesse fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu fosse tão generoso que desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, que santidade é amor perfeito, se eu não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Nós começamos a ver esse ato entre o meu coração salvo, mas ainda não um coração semelhante a Cristo. Nós começamos a nos consagrar. O que é consagrar? É separar. Você começa a ficar mais longe do pecado e mais perto de Deus. Você começa a ficar mais longe do mundo, não do cosmos, do planeta, mas das coisas mundanas. Você começa a se afastar. E na proporção que você se afasta das coisas do mundo, você se aproxima das coisas de Deus. Está lá em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Significa, se eu dou um passo para Deus, Deus dá dois em direção a mim. E esta caminhada da consagração, que eu vou tirando as picuinhas da minha vida. Aquele que mentia, não mente mais. E aquelas coisinhas que a gente fazia quase que corriqueiramente, elas começam a nos incomodar. E a gente começa a deixar, a abandonar. E a gente vai se aproximando mais da cruz. E quando a cruz nos chama, ela nos chama para sermos semelhantes a Cristo, como diz Paulo: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Este é o processo da consagração, até o momento em que o meu eu, o meu ego, o meu pecado que empurra para pecar, gruda na cruz. E quando ele gruda na cruz, acontece o que Jesus disse: a santificação, sem a qual, Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. O texto é forte, mas inegociável. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não pode me chamar para uma coisa que Ele não faz. E então vem Jesus e ora por mim e ora por nós aqui embaixo. Não oro somente por estes 11,
mas oro por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Orou por mim, orou por você, nos viu 2000 anos na frente, diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é nada mais a santificação do que um desejo profundo no meu coração de cada vez procurar ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Igual, baixa a bola, meu irmão. Não, mas semelhante. Como diz um clássico dos nossos hinos, que são hoje abandonados, que dizia: que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse desejo, assim, ardente, de sermos semelhantes ao Senhor Jesus, isso chama santificação. Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque é fácil ser santo no céu. Ele diz: mas eu peço que os livre do mal. E isso que é a consagração, é cada vez ficar mais longe do mal. É cada vez ficar mais longe do mal. E cada vez mais perto da cruz, porque a cruz nos faz lembrar que alguém foi pregado nela, mas que quem deveria ter sido pregado nela era eu e não ele. Porque a cruz foi o pagamento que a justiça de Deus exigiu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Porque ele não pecou. Palavra dolosa nenhuma, diz a Escritura, foi achada na sua boca. Jesus nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Portanto, Paulo diz: ele se fez pecado por nós. Ele se fez, ele pagou a nossa conta dos nossos pecados quando ele morreu na cruz. Santifica-os. Santificação é isso. Essa experiência de aproximar cada vez mais da cruz, de aproximar cada vez mais do sangue que purifica. E como eu disse, num ato contínuo, o sangue de Jesus me purifica todos os dias de qualquer pecado que eu tenha cometido. Ele me limpa. Não é? É como uma asepsia espiritual. Ele me mantém limpo. Ele me guarda limpo. Ele me resguarda de ser contaminado. Porque a beleza de Cristo está agora no nosso coração. No nosso coração. Segundo, qual é o propósito da santificação? O verso 21 diz: santifica-os a fim de que eles sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A beleza da santidade é que ela nos une. Por exemplo, teologicamente falando, eu e o pastor Jeremias, que somos os melhores amigos um do outro, temos opinião diferente. Ele é radicalmente calvinista. Gerê tem posições teológicas, assim, inegociáveis. E daí? Qual o problema? Nós somos diferentes na doutrina, nós somos iguais do coração. O que importa é o coração. Os dois maiores pregadores da mesma época, história da igreja, John Wesley, Carlos Whitefield, o príncipe dos pregadores. Wesley, arminiano. George Whitefield, calvinista. Os dois pregavam juntos. Wesley disse para Whitefield: as nossas cabeças são diferentes.
mas os nossos corações são iguais. Se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão, porque você é meu irmão. Glória a Deus. Pouco me importa se a Assembleia de Deus usa um pitoco na cabeça, que eu não uso, até por falta de cabelo. Mas estou preparando o meu rabinho. Faz 3 meses que o meu barbeiro está pedindo para me puxar, e eu vou usar um rabinho, não se escandalizem. Depois de 75 anos, eu faço o que eu quiser. Já que Deus tirou daqui, eu vou pôr. Eu coloquei. Eu já fiz lá em Belo Horizonte, na casa do meu colega, que está muito enfermo. A filha dele, que eu carreguei no colo, está com 51 anos. Fez trança nele, porque ele está com cabelo grande aqui, o Dilo. Fez trancinha nele e fez o meu pituco pela primeira vez. E está fotografado, está aí, ó, no meu Instagram. Se você achar, pode pôr no ar. Eu libero. Está aí. Está aí. Está aí. Se o teu coração é igual ao meu, mesmo que o meu cabelo seja liso, o seu pichain, você é meu irmão. Nós temos a mesma fé. Nós não vamos nos diferenciar por detalhes. Por exemplo, eu não batizo criança de jeito nenhum. Porque eu não vejo na Escritura fundamento que me permita batizar bebê. Porque a minha Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Jesus, antes de subir, disse para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Como é que uma criança que ainda não fala crê? Então não batize criança. Jeremias batiza. Bebê que não fala, bebê que não pede, bebê mudo. Jeremias pega um bocado d'água. Eu digo para ele, herege. Não é convicção. Convicção. Os presbiterianos que assim praticam são tão nossos irmãos como os batistas, que batizam igual nós batizamos, por imersão. Não é estas questões de muita água ou pouca água, que se fosse quantidade d'água, quem foi batizado no oceano é mais crente do que quem foi batizado na piscina. E quem foi batizado na piscina é mais crente do que quem foi batizado aqui. Portanto, não é quantidade de água, é quantidade de fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E acabou esse negócio de muita água. Eu guardo a minha convicção. Porque senão você tem que ter uma convicção. Mas fazer separação por causa de questões minúsculas. Minúsculas. Não é santificação. Santificação, Jesus diz, santifica-os para que eles sejam um. Que o presbiteriano, o nazareno, o batista e o assembleano, o metodista e o quadrangular, o congregacional, e sei lá, esse monte de igreja que inventaram agora, lembre-se que placa não entra no céu. E que no céu não haverá uma placa, haverá uma porta. E ela estará aberta para todos nós. Com pitoco, sem pitoco, com batizado criança ou batizado. Pronto. Ah? O meu colega está aqui. Não, eu estou pegando na perna dele. Não, é minha perna mesmo. Eu já não sei mais se a perna é minha ou se a perna é dos outros. Lá estou eu, lançando a avant-première para o mundo. O meu futuro pitoco. As irmãs da Assembleia de Deus terão um colega careca que usará um pitoco na nuca. Isso faz de mim mais crente? Não. Isso faz de mim menos crente? Também não. Você vai gostar? Não. Ó para você. Isso é só uma brincadeira minha.
Agora eu estou esperando que alguém me dê de oferta uma Harley Davidson. Que com pitoco desse, sem uma Harley Davidson e um casaco de couro preto, eu entro com o pitoco, vocês entram com a Harley Davidson. E um grupo de irmãos aqui que gosta da Harley Davidson, vamos sair junto. Irmãos, isso não me leva para o céu e nem me manda para o inferno. Só diz para mim e para você, eu sou humano, igual você é. E essas coisas não te fazem nem menor e nem maior. Só mostra, sim, nós podemos ser semelhantes a Cristo, do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Santifica-os para que eles sejam um. Essa unidade é que nos traz santificação. Há um cântico que a gente cantava nos anos 60. Não sei quem lembra. Tem gente aqui que eu acho que lembra. Dizia, não importa a igreja que tu és. Se atrás do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dê-me a mão e meu irmão serás. Isso é santificação. Não, eu não dou a paz do Senhor. Então dá a paz da senhora, acabou. Tudo certo. Isso não vai mudar nada. O que muda é uma santificação interna que me torna semelhante a Cristo. Controla a minha língua, controla os meus pensamentos, controla a minha mão, que controla os meus atos e faz com que eu seja aperfeiçoado, perfeito na unidade. Perfeito na unidade. Com o meu irmão, com a minha irmã, seja ele pentecostal, que vê anjo pendurado em todo lugar. Ou tão gelado que quando ele entra no frigobar, dá curto-circuito. De tão gelado que ele é. Essas espiritualidades psicóticas já não me incomodam mais. Não me importa. Foi batizado por imersão? Não. Foi batizado por aspersão? Não. Você foi batizado por quê? Por telefone. O pastor telefonou e disse, está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É igual lavo o meu terno, a seco. Eu tenho que trabalhar com aquilo que muda o meu caráter. Aquilo que muda as minhas atitudes. E que me transforma em alguém semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar nessa oração de Jesus, quando ele diz para que eles sejam um, e ele vai descendo, chega no verso 22, ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, a glória, para que eles sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim. Presta atenção nessa frase, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Nós temos medo da palavra perfeição. Não, todos nós temos defeito. Todos nós pecamos todo dia por palavra, pensamento e obra. Está ruim, hein, mané? Todo dia. Todo dia você peca por palavra, pensamento e ato. Todo dia. E vem uma pergunta teológica, e eu vos faço. O homem peca porque é pecador? Ou ele é pecador porque peca? Responda. Você peca porque é pecador? Ou você é pecador porque peca? Ovo ou a galinha, primeiro? É o ovo ou a galinha? Eu sou pecador porque eu peco. Eu exerço a minha vontade, o meu livre-arbítrio. Mas eu também posso exercer o livre-arbítrio de não pecar. Ou não. Ou sim, e por que não?
diz o texto de Jesus, para que eles sejam aperfeiçoados. A gente vai melhorando. Sabe, a vida é assim, conforme você vai piorando, você vai melhorando. É verdade. Conforme você vai piorando, dor nas costas, aí ó, você vai piorando, você vai melhorando, você vai sendo mais paciente, vai compreendendo mais as pessoas, você vai chegando à conclusão, porque é verdade, o tesouro, disse Paulo, está onde, irmão, o tesouro? O tesouro está, vamos falar junto, quem sabe Bíblia, o tesouro está num vaso de barro, e o barro é fraco, e o barro é frágil, e o vaso quebra. Eu estou estudando para escrever sobre porcelanas trincadas, porque um dia Deus falou comigo, você nada mais é do que uma porcelana trincada. E aí eu fui estudar sobre porcelana. Toda porcelana, vou usar esse barro aqui, toda porcelana que você vê assim, de perfeição, que coisa absoluta, o que faz ela ficar perfeita é o esmalte que esconde as suas trincas. Porque a porcelana nada mais é do que um conjunto de argila e mais algumas coisas que formam a louça. Para ela ficar com aquele tim, ela tem que entrar numa temperatura no forno de 800 graus centígrados. 800 graus, não há matéria que não trinque. Mas para ela fazer assim, tim, ela tem que ficar assim. E aí depois que ela vira a porcelana, vem o esmalte, que também é de uma matéria finíssima, que vai para 200 graus centígrados. Eu sou a porcelana trincada. Jesus é a porcelana que esconde os meus defeitos. Que se Jesus não escondesse os meus defeitos, eu não poderia estar aqui na frente de vocês, porque eu os conheço a todos, e eles são muitos. Mas nós somos aperfeiçoados na verdade. Conforme você vai andando na luz, não é assim? Eu dei uma ilustração outro dia. Eu entro em casa, nós moramos numa casa boa, uma casa de 350 metros, ali no Taquaral, 2 pisos. Aí, quando eu paro o carro, qual a primeira luz que eu acendo? Qual é? Garagem. A garagem. Tudo bem, o que der para fazer na garagem, dá. Aí eu abro a porta, eu nunca entro pela porta da sala, eu entro pela porta de serviço, a casa está escura. Aí eu acendo o primeiro interruptor. E ele clareia um corredor para mim. Mas ele só correia, acende o corredor. E aí eu viro para entrar na copa. E aí a copa está escura. Eu acendo mais o interruptor. E na proporção em que eu vou andando dentro de casa, eu vou acendendo as luzes. De repente, a minha casa está como se fosse uma árvore de Natal. Todas as lâmpadas acesas. E é assim que nós somos. Conforme a luz de Jesus vai entrando em nós, ele vai acendendo os interruptores. Às vezes o rabudo do diabo vem atrás apagando, mas Jesus dá um choque nele que ele cai de costa. E nós vamos deixando, Jesus disse, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Glória, glória, glória a Deus. Nós somos porcelanas trincadas. A santificação, a perfeição cristã nos leva a esse aperfeiçoamento de andar com Deus na luz. Na proporção eu que eu ando na luz, a luz vai me invadindo. A luz vai entrando. Até que a luz me inunda. E quando ela me inunda, eu me torno semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o coração da nossa doutrina. Os nazarenos existem para pregar esta mensagem.
Que você não nasceu só para converter, ser batizado, falar língua, cair no chão, espumar, levantar. Você pode passar a vida inteira sem isso, não faz falta. Mas você não pode viver sem a santificação. Porque se você não viver, você não vai ver o Senhor. Você não vai ver o Senhor. Ela é uma experiência de sine qua non, de ser ou não ser, de to be ou not to be. Eu não posso dizer, eu não quero, você tem que ser. A sua própria alma vai gritar por ter mais de Deus. De novo, meus hinos antigos, eu quero mais de Cristo, eu quero mais do seu amor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais de Cristo. Isso é santificação, é querer mais de Cristo. Não é querer ter cargo, não é querer participar do louvor, não é querer ser o pastor da igreja. Que Deus te guarde desse mal. Que não é isso que é. Nenhum pastor deve ser porque quer. Todo pastor só é porque Deus chama. Porque se ele não tivesse me chamado, eu estava rico. Porque eu sou bom de negócio. Eu cheguei nessa igreja aqui há 40 anos atrás, ela tinha um prédio. Hoje ela tem 50 milhões de dólares de patrimônio, que eu comprei. Com a minha liderança, é claro. Eu podia ter comprado para mim, não podia? Mas eu tendo um túmulo, que eu já tenho, onde meu filho já está lá esperado, enterrado me esperando. Nu, eu entrei, e vou ser enterrado de terno. Já vou sair melhor do que eu entrei, hein? Ah, eu nasci pelado e vou ser enterrado de terno. Tá bom demais. E eu nasci sem saber para onde eu ia. E quando eu sair, eu sei para onde eu vou. Eu vou para a casa do meu pai. E eu vou morar com ele por toda a eternidade. O resto, irmãos, preste atenção, hein? O resto é resto. Hoje eu fui pregar na nossa igreja, no Taquaral, e eu passei o dia inteiro sentado. Eu vim, dá licença, deixa eu sentar aí um pouquinho. Aí me entregaram o púlpito. Aí como é que eu levantei? Falei para os irmãos, ficar velho é ruim. E daí? Eu vou ter um corpo glorificado. Hein? Todas as minhas sequanias, eu já tive câncer. Eu tenho aqui um buraco na perna, aqui, que o médico tirou meio quilo de carne. Tive câncer. Minha perna vai ficar bonita de novo. Vou ter uma pernácea de novo. Irmãos, isso aqui acaba. Isso aqui um dia fecha a porta. Mas quando essa porta fechar, abre-se a outra. E na outra, não é para 80 anos, que se eu viver. Eu só estou pedindo 80. Tá bom demais. Mas é por toda a eternidade. Jesus diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. É isso que nós precisamos, fugir do mal. Depois ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, Pai, para que eles sejam um. Santifica-os para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Na proporção em que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A graça de Deus vai se tornando mais abundante na minha vida e na sua vida. Até aquele grande dia. E ele virá. E torcemos, porque todos nós somos covardes. Torcemos para que seja a volta de Jesus e a gente não morra. Quem não quer? Eu quero. Mas se eu tiver de morrer, um dia o clarim de Cristo soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E nós estaremos para sempre com o Senhor.
Nós somos um povo que tem esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Dá um aplauso para o Senhor. Diga, bom, graças a Deus, acreditar nessas verdades imutáveis, nessas verdades eternas, nessas verdades inegociáveis. Não é a quantidade de água na cabeça. Eu tenho um amigo presbiteriano, eu tenho grandes amigos presbiterianos. Minha mãe era presbiteriana. Eu que levei ela a Cristo. Mas eu batizei ela no rio, não batizei ela na caneca. O pecado da minha mãe não cabia numa latinha. Precisava pelo menos de uma enxurrada para levar. Mas eu tenho grandes amigos presbiterianos. Como tenho grandes amigos metodistas que batizam pior do que todos nós. Porque o presbiteriano derrama uma canequinha. O batista põe debaixo d'água. O metodista molha a mão na água e faz assim. Tchuf, 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 tchuf. E um amigo meu presbiteriano dizia assim, o pastor Batista veio me incomodar com esse negócio de batismo, porque tem que enterrar tudo, porque é sepultamento. Se é sepultamento, tem que enterrar. Se tem que enterrar. Mas aí o pastor presbiteriano perguntou, pastor, se uma pessoa entrar na água até o joelho, ela está batizada? Ele falou, não. E se entrar até na cintura, está batizado? Não. E se entrar até o pescoço, está batizado? Não. Então tem que ter água até a cabeça. Falou, então, nós pomos logo na cabeça e resolve. Está tudo resolvido, põe na cabeça, resolveu tudo. Porque essas coisas são secundárias. O importante é o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados e nos santifica de maneira tal que nós ficamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.